Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje tem aula, né? Inauguração oficial da Grande Associação Kanon do Japão, publicado no livro Eu Meishu-sama, editora Luxoriens. Finalmente, à meia-noite do dia 1º de janeiro de 1935, a imagem de Hinode Kanon, Kanon do Nascer do Sol, pintada em 1931 por Meishu-sama, foi entronizada na sede provisória Ojindo, localizada no bairro Koji. Logo na entrada, via-se uma grande placa de 1,70 m de altura, na qual se lia Dai Nippon Kanon Kai, Grande Associação Kanon do Japão, escrito na vertical. O letreiro era feito em madeira hinoki ciprestre, árvore considerada sagrada desde a antiguidade, cujo nome significa árvore do sol ou árvore de fogo. No mesmo dia, às 18 horas, foi celebrada a cerimônia de inauguração da Grande Associação Kanon com a participação dos adeptos. O grande mestre pronunciou as palavras de abertura, explicando que o objetivo da Grande Associação era a construção do mundo da grande luz, possível de ser realizado pelo poder de Kanon. Tal mundo pressupõe uma civilização isenta de doenças, pobreza e conflitos, ou, em grande escala, de epidemias, fome e guerra. Ideal concretizado pelo cruzamento da horizontalidade com a verticalidade. Ao formar-se a cruz, ela é ativada pelo poder de Kanon, que produz o movimento no sentido horário e determina a precedência do espírito sobre a matéria. Justamente o contrário do que prevalecia até aquele momento e que conduzia os seres humanos a um beco sem saída, numa existência com grande progresso material, mas infeliz. Posteriormente, esse cruzamento que exprime a união do Oriente com o Ocidente tornou-se o ícone representativo da Igreja Messiânica. Com essa finalidade surgiu então a Grande Associação no centro de Tóquio, capital do país do Sol Nascente, tendo como executor de tão grandiosa tarefa o próprio Meishu-sama, detentor de um poder absoluto, em cujo ventre havia se instalado uma esfera de luz conhecida desde antigamente como Sintamani, em sânscrito, ou Nyoi Hoshu, em japonês, termo formado pelas expressões Sinta, Hoshu, que corresponde à esfera, em português, e Mani, Nyoi, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Segundo as palavras do grande mestre, dessa esfera emanavam ondas de luz infinitas que se expandiriam até envolverem o mundo todo. E essa luz consistia no poder absoluto de Kanon, a força capaz de atender a todos os pedidos em seu amor infinito e misericórdia ilimitada.
sobre essa poderosa luz, Meixo Sama explica o seguinte: durante a longa era da noite, a luz da lua predominou. Como a luminosidade lunar é 60 vezes menor que a solar, o ser humano só conseguia enxergar a realidade até certo ponto e por isso nutria muitas dúvidas, sentindo-se inseguro e algumas vezes até descrente. Com o raiar da luz, porém, os fatos todos ficarão bem claros e as pessoas poderão descobrir a verdade facilmente. Então, ao ser incumbido de criar a civilização da era do dia, foi-me revelado tudo o que até agora permanecia oculto. Para esclarecer melhor a relação existente entre mim e o mundo da era do dia, devo dizer-lhes que dentro do meu corpo há uma esfera de luz conhecida no budismo desde a antiguidade. Em primeiro lugar, e para maior clareza, preciso explicar-lhes que a luz dessa esfera, em sua essência, resulta na junção de dois elementos, Sol e Lua. Portanto, não é exclusivamente originária do Sol, como normalmente se admite. Então, ao juntar-se à esfera alojada em meu corpo, essa forma uma trindade composta pelos elementos fogo, água e terra. Importa saber também que mesmo as pessoas comuns não são constituídas apenas pelo espírito da terra. Cada qual tem, portanto, a sua luz, embora fraca e pequenina, mas a que existe dentro de mim tem um poder incomparavelmente maior. Por isso, posso transportá-la através de minha letra a uma folha de papel. Mais admirável ainda é que, de posse de um desses pequenos pedaços de papel, contendo a palavra luz escrita por mim, qualquer pessoa será capaz de ajudar espiritual e materialmente centenas de outras. E mesmo sendo o Zohikari distribuído a milhares, o seu efeito não diminuirá. Por essa rápida explanação, vocês podem ter uma pequena ideia da força da minha luz. Não é fácil, contudo, explicá-la na sua totalidade. Procurem, pois, polir a alma, eliminando máculas. Assim, vocês poderão adquirir sabedoria e compreender mais profundamente o que acabei de lhes dizer. Então, Meixo Sama recebeu essa bola de luz no ventre dele e passou a emanar esse poder ilimitado. Ele fala que saiu uma luz infinita, né? E ele fala, é interessante, que a gente também tem, só que não dá nem para comparar, né? Não tem a menor comparação. Mas tem, mesmo pequenininha, tem. Mas também ele ensinou que a gente tem muita mácula, e essas máculas que envolvem todo o nosso corpo impedem que essa luz que a gente tem brilhe e se manifeste. Então, é como se você está num lugar dentro do próprio corpo, né? A gente está dentro do corpo físico. Como assim estou dentro do corpo? Seu espírito está dentro do corpo físico, não é? E o nosso espírito, da esmagadora maioria da humanidade, está cheio de nuvens espirituais, nuvens às vezes que estão tão escuras
que a luz que tem dentro de nós, quem olha de fora não vê luz, é como se não tem luz. Parece que não tem. Tem, mas parece que não tem. E muitas vezes a luz de Deus, que atingiria essa luz, fazendo essa luz aumentar, não consegue chegar porque é cheio de nuvem. Então até eliminar todas as nuvens e atingir para que ela aumente, demora. Não é tão rápido, né? Depende da quantidade de nuvens. Mas como eu disse, hoje em dia quantidade, nós estamos falando, uma quantidade inimaginável. Não dá nem para imaginar. A pessoa que acha que não tem, é porque... Então, para entender, Meixo Sama fala, precisa ter sabedoria. Para ter sabedoria, precisa eliminar as máculas que não deixam que a gente entenda em profundidade isso que Meixo Sama contou para nós. Tem um entendimento superficial, bem raso, aquele entendimento que você, entendi, mas também entendeu aqui, muito superficial, não entendeu no coração e muito menos na barriga. Barriga, o que é? Atitude, né? Ação. Então a pessoa não consegue ainda, não é? Enquanto tem muitas nuvens, agir de acordo com o que Meixo Sama ensinou. Agindo muitas vezes ao contrário. Porque, primeiro, não entendeu em profundidade, ou seja, a quantidade de nuvem que tem é tão grande que a pessoa só consegue entender no nível da mente, nível mental. Não consegue modificar a própria vida. A pessoa continua com os mesmos sentimentos, pensamentos e atitudes negativas. O que precisa fazer? E essas atitudes, pensamentos, não é? E sentimentos, vontades negativas, elas acontecem porque está cheio de nuvem espiritual. Então o que precisa é eliminar nuvens espirituais para que melhore os pensamentos, os sentimentos, as vontades, as ações, para que a gente consiga agir conforme a vontade de Deus. E para eliminar essas nuvens espirituais, Meixo Sama orientou ler os ensinamentos dele todo dia, pelo menos 30 minutos. Receber Jorei todos os dias, fazer orações todos os dias, ajudar o próximo todos os dias e fazer força no princípio. A força, você vai direcionar a força para onde? Eu vou fazer força para mudar meu pensamento. Eu vou fazer força para ter um sentimento melhor. Eu vou fazer força para não errar. Não adianta fazer força para isso. Não vai adiantar. Porque está cheio de nuvem. Você precisa fazer força para eliminar as nuvens. Então você precisa fazer força para ler os ensinamentos. Força para receber Jorei, ministrar Jorei, fazer auto-Jorei. Força para servir na obra divina, para fazer orações, para ajudar os outros.
Isso que precisa fazer força. Porque, na verdade mesmo, a maioria das pessoas não tem força para ler ensinamento todo dia. A maioria não tem força para ler ensinamento nenhum, na verdade. Não lê, simplesmente não lê. Tem pessoa que tem todos os livros, não lê nenhum. Não faz oração, nem quando acorda, nem antes de dormir, nada. Zero. Não dedica na obra divina. Não tem o recado, mas não ministra jorei, não faz alto jorei, não participa dos cultos. Domingo agora tem culto. Tem pessoa que a única coisa que faz, sabe o que é? Assistir vídeo de YouTube e de internet. Não vai eliminar. Pode eliminar um pouco? Pode. Até vai. Se a pessoa não só assistindo palestra, porque, veja bem, oração fica gravado. Jorei fica gravado. Aqui hoje teve oração, jorei, leitura. E por último, eu aqui falando. Por último, não é primeiro, hein? Primeiro oração. Então, pessoa liga vídeo, faz oração. Não faz mal, baixinho. Só mexer o lábio já é grande coisa. Não precisa nem emitir som, deixa eu falar. Mas fazer oração. Aí, na hora do jorei, quietinho, recebendo luz, pega celular, põe na cabeça, não sei. Recebe luz. Depois, na hora da leitura, do ensinamento, presta atenção. E depois, a hora que eu for falar, pode até ir embora, não precisa nem ouvir. Porque o principal já foi feito. O principal, se eu viesse aqui todo dia e fizesse oração, ministrasse jorei, lesse o ensinamento, acabou. É só isso. No Templo Luz do Oriente, durante a semana, é feito assim. Só tem aula quinta-feira com a ministra Eliana. Toda quinta-feira, 19 horas, a ministra Eliana dá aula. Domingo agora teve culto. Reverendo Hiroki ministrou jorei, fez oração. Foi lido o ensinamento. Por último, ainda deu palavra tão maravilhosa. Não é? Esse domingo tem culto aqui. No outro domingo tem culto, homenagem a antepassados. É importante participar. Nossos ancestrais, eles adoram oração. Mas se a gente não reza por eles, eles ficam impedidos de participar. Não vem, não vai, né? Entendeu? Então, participar, né? Ontem não, sábado, foi lido, né, sobre o estatuto. Quando o Meixo Sama criou a igreja, ele escreveu um conjunto de normas a serem seguidas pelos membros. O que era mais importante? Ele falava, participar dos cultos. Tinha até mensalidade, não era donativo, era cobrado mesmo. Aliás, até o jorei era cobrado. A pessoa vinha receber jorei, tinha que pagar. Interessante, né? Não era um valor absurdo, mas tinha que pagar. Quando a pessoa sentia gratidão, ela pagava mais, falava, não, isso é muito pouco, pega mais. A pessoa que despertou, não é? Mas para despertar tem que ser assim.
fazendo aquilo que é o óbvio, que Meshama falou tanto. Receber jorei, ministrar jorei, ler ensinamento. Ensinamento faz com que aquela luz que tem dentro de nós aumente. Aumente. Lendo o ensinamento, luz aumenta. Recebendo jorei, nuvem que envolve essa luz é eliminada, também luz aumenta. A gente vai se iluminando, tendo mais compreensão. E aí sim, nós vamos começar a ter um melhor discernimento entre o certo e o errado. Ter força para controlar o bem e o mal que existe dentro de nós. É assim que adquire força espiritual. Força é como a academia. Como que você fica forte? Fazendo exercício, não é? Fica forte, vai fortalecendo a musculatura, não sei o quê. Mas exercício espiritual é fazer oração todo dia, ler ensinamento todo dia, receber ministrar jorei todo dia, participar das orações. Eu não tenho tempo. Assiste depois, gravar, fica gravado. Mas eu não gosto de ver, daí vê do Templo Luz do Oriente, vê da onde você gosta, né? Mas faz. Tá bom? Hoje, então, 19h30, a 25ª aula, eu acho, do livro O Tempo Chegou. Tá bem? Muito obrigado, até mais tarde, se Deus quiser.